Saudações digitais, pessoal. Bem-vindo ao Tudo Pode, o maior podcast que vai partilhar, ou seja, que traz conteúdos relacionados à educação, né, entretenimento e também traz conteúdos que agregam valor à sua vida pessoal, profissional e acadêmica. Hoje estamos com um tema muito interessante e tu que nos acompanhas a partir de casa vais ficar tão encantado com esse tema que vais ter desejo de fazer até cursos, formações relativamente ao tema, ok? Sem mais demora, vamos ter que agradecer sempre os nossos parceiros e o nosso patrocinador, Sr. Nathaniel. Ok. Estamos de volta. Estamos de volta. Estou com saudade do Sr. Nathaniel. Muito obrigado, Sr. Pina. Sim. Essa é a nossa casa e nós temos que estar aqui. Certo, e muito certo. obrigado mais uma vez pelo convite. Nada, sempre. Ok. Temos que agradecer o nosso parceiro, né? Publica Aqui, que é uma empresa que cuida da gestão de Tudo Pode, né? Temos também a Moda Mil Gosto, Moda que Mil encarregue das vestimentas dentro do nosso programa. E graças a Deus, o Sr. Nathaniel hoje aqui, o Sr. Nathaniel está Não tudo sei. bonito. Acredito que é o engenheiro. O engenheiro também está lindo, sim. Conforme dizem, né? O engenheiro nos apertou. Nos apertou. O engenheiro nos apertou. Certo. Eu sou inocente. Não, inocente. Certo. Temos também o Colégio N. Celestino. Celestino. Sem conhecimento, sem informação, não chegamos a lado nenhum. Então, o Colégio N. Celestino é responsável por isso, né? Muitas das vezes, partilhando o contato das pessoas influentes, Certo. para trazermos aqui como convidados, né? Sim, e eles estão por muito tempo. O Colégio N. Celestino está no mercado há mais de 15 anos, Certo. só ensinando. Onde é que está localizado, Sr. Está Nathaniel? Só para a nossa localizado, sim, audiência. está localizado no Zango Sim. e as pessoas podem procurar esse colégio no Zango. Ok? E temos então o nosso patrocinador oficial, Clínica Sol da Vida, que apoia o Tudo Pode. Só é possível a realização desse podcast com os nossos convidados graças à Clínica Sol da Vida. Vai um grande abraço à Clínica Sol da Vida e os seus colaboradores. Estamos no princípio do mês da paz. Da né? paz, sim, não sim, podemos, sim. Não podemos falar da paz sem saúde. Em saúde. Então aproveitem. Ok, aproveitem Sim. e façam já vossas consultas. Dentro em breve a Clínica Sol da Vida também vai trazer algumas novidades relativamente a consultas. Está localizada no Camama, né? Nas mediações do Banco Sol. Sim. Qualquer dúvida é só entrar em contato para o número. 928, o número dele é como se fosse uma melodia. Como, né? Sr. Nathaniel? 928 74 75 76. Esse é o número da clínica. Qualquer necessidade relativamente à saúde é só entrar em contato, ok? Então, hoje estamos aqui na presença do engenheiro Milton. Senhor engenheiro, por favor, apresente-se à nossa câmera. Olá, estamos aqui no podcast Tudo Pode. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Então vamos aqui abordar um bocadinho mais sobre a inteligência artificial e o seu impacto, né? E conforme estavam aqui a apresentar os parceiros, e dois parceiros chamou minha atenção, que na verdade todos eles são bem interessantes, né? Mas chama a atenção pelo fato do tema que nós vamos abordar aqui. Ok, Né? Tem a área de educação e a área da saúde. certo. Então a inteligência artificial ela está bem dentro destas áreas. Ok. Eu não sabia. É possível nós pegarmos o setor da educação, trabalhar de maneira com que a tecnologia nos possa dar um resultado melhor do que aquilo que manualmente temos alcançado. Só que está nos acompanhando. Isso é uma formação. Já aprendi. Aqui. Olha, é melhor comunicar, é melhor ligar Sim. aos nossos parceiros para eles assistirem. Sim. Olha, se não tiver, é melhor repetir. Faz qualquer coisa. Diz Não, a mas nossa... como vai estar gravado, Não, eles dizem a nossa produção para assistirem direto, para não perderem a novidade. Tem como É melhor. direito? Já está em direito. Boa. Senhor Milton, eu começo o nosso podcast com a seguinte questão. Qual é o impacto da inteligência artificial, né, na sociedade? Bom, falar de impacto são vários. São vários, ok? São vários impactos, porque nós precisamos entender que quando falamos de inteligência artificial, nós estamos a falar de tecnologia. Tecnologia. E hoje em dia é difícil nós encontrarmos um negócio, vamos começar falando de negócio, um negócio que sobrevive durante muito tempo sem o uso da tecnologia. Ok. Né? Com exceção, vamos aqui dizer, dos nossos mamadus, não sei qual é o recurso que eles utilizam por ali, mas
para os negócios que querem ser rentáveis por muito tempo, devem fazer uso da tecnologia. Até porque hoje mesmo o governo através da AGT, faz cobranças de impostos. Ok. E existem plataformas desenvolvidas, né, com recursos tecnológicos, em que podem ajudar aí o empresário a estar conectado a essas tecnologias. Então, Deixa-me só ver se eu percebi bem. Dentro da ADGT já se usa os recursos da inteligência artificial? já se usa também, não só na AGT como em outros casos. Eu trago aqui esse exemplo de AGT para nós vermos o impacto que ela vem trazendo para a sociedade. Ok. Olhando para os negociantes, os empresários, né, é possível nós termos aí essa conexão. E também em termos de geolocalização. Né? Hoje em dia, há cerca de 7 anos, 6 anos em Angola, você usar o GPS era difícil. Muito difícil. Era difícil. Sim. Hoje em dia, os táxis de aplicativos já são muitos, né? Já tem muitas empresas com serviços de táxi, de transporte de aplicativo. E além dessas empresas que já trabalham com GPS incluso nas suas viaturas e no próprio aplicativo em si, nós também, pelos nossos telefones, conseguimos facilmente chegar a um local. Uau. O GPS já funciona para cá, isso é tecnologia. Ok. Isso é tecnologia. E Ou seja, já chega nas zonas mais remotas. Exatamente, já conseguimos chegar através de GPS ok. no seu telefone. E também, nesses recursos tecnológicos do GPS, há ali embutido inteligência artificial. Não naquela dimensão como os chatbots, que atualmente muita gente utiliza, Sim. mas em Só dimensões... para esclarecer lá na nossa audiência, né? uhum, Na câmera. O que é um chatbot? Ok, o chatbot nada mais é do que uma programação, né? Nós chamamos de robô. É um robô que imita um ser humano. Que imita um ser humano. Que imita um ser humano. Né? É um robô, você vai programar o robô, vai construir através de algoritmos, né? E por meio dessa construção você vai informar o que o robô deverá fazer através das programações Periodicamente feitas. sofre atualizações. Exatamente. Ok, uau. Então, o que é exatamente a inteligência artificial? Resumindo em poucas palavras. Ok, em poucas palavras nós diríamos assim, inteligência artificial nada mais é do que uma imitação tecnológica, né, do pensamento humano. Ok, uma imitação tecnológica do pensamento humano. Uau. Okay? E nós pensamos assim, tudo hoje, né, na computação é feito por meio de uma programação. Né? A programação, e para entendermos a programação nós temos que falar de algoritmos. Certo. Algoritmos nada mais é do que códigos, okay? Esses códigos são programados, comandados, em linguagem mais natural, são comandados. À medida que eles forem comandados, este comando é para executar uma determinada tarefa. Uau. Eu vou pegar, por exemplo, nós temos um telefone, hoje todo mundo tem um telefone. O meu telefone, ele é programado para fazer o quê? Chamadas e enviar mensagens. Certo. Fazer fotos e tudo mais, além de outros recursos que vão sendo acrescidos. Certo. Mas inicialmente ele foi programado para quê? Para fazer chamadas e enviar mensagens. O seu telefone é programado para isso. Então, há um algoritmo, né? Esse algoritmo cria o chamado software. Ok. Porque ali nós vamos entrar em dois conceitos também muito interessantes dentro das tecnologias ou dentro da informática. O software e o hardware. O hardware é o equipamento. Certo. Você tem um equipamento. Física, sim. E exatamente, a parte física. Você tem um computador, tens uma impressora, tens um telefone, tens um iPad e por aí afora. Dentro destes equipamentos todos, desses hardware, existem os softwares. Estes softwares são programados através de algoritmos. Então, esses algoritmos imitam o pensamento humano. Uau. E eles servem para pensar ou para funcionar como se fosse um ser humano a pensar e a executar uma determinada tarefa. Ok. Sr. Natanel, seja bem-vindo de volta novamente. Obrigado. Nosso bilionário. Sr. Natanel, em algum momento já utilizou a inteligência artificial? Visto que é um homem Eu uso constantemente a inteligência artificial. Ok. E nós, como se diz, há pessoas hoje lúcidas. Conforme o engenheiro dizia que tem um telemóvel e que tem um computador, mas numa linguagem mais simples, que tem um computador, que tem um telemóvel. Uma pessoa hoje que tem uma empresa é necessariamente tenha que ter esses equipamentos. Hoje é uma necessidade, só para ter uma noção, que até o nosso governo
ele criou uma norma, não é, a reconhecer a importância da inteligência artificial. A minha questão é essa, Nathaniel. Uma vez que já utiliza, acredita que a inteligência artificial vai substituir os profissionais? Ou algumas áreas vão deixar de existir? Não, quem pensa isso, por exemplo, a Bíblia diz assim, eu gosto muito de contextualizar com a Bíblia, e sejam perfeitos conforme o vosso Pai celestial. Okay. O que eu quero dizer, tudo que o ser humano, não é, a vontade de Deus, quando ele fez o homem, é fazer aquilo, é nós fazermos aquilo, agradar aquilo que Deus quer. Ou seja, Deus nos fez e nos fez para um determinado fim. Não é sem desviarmos daquele fim que ele criou. Quando o homem ele pensou fazer, por exemplo, esse aplicativo, eu não sei se eu chamo esse aplicativo, o engenheiro aqui chamava software, chamavam as pessoas aqui eram sim, mas ela aparente mais com desenho de como se fosse um robô, né, conforme dizia. É tentar trazer aqui algo que é muito importante. Dizer assim, que aquele que o homem... Porque nós temos uma capacidade de esquecimento. A nossa memória não é tão... Nós temos uma memória tão eficaz, mas a nossa capacidade de ter informações ainda é muito pouca. Então, criando esse sistema, nos permite a pesquisar, a ter informações com mais velocidade, com mais rapidez. Por exemplo, o engenheiro falava algo muito importante. Eu falava da lei. Falava que, hoje, a Angola, ele criou essa norma. E nas empresas com a inteligência artificial, eu posso digitar um documento com tanta facilidade. Exatamente. Aquilo que eu ficava aproximadamente uma hora, 2 dias até mesmo. Naturalmente, nós não tínhamos computador, nós tínhamos aquelas máquinas da telografia. Da telografia. Se você pensar na máquina de telografia, as pessoas têm que ser muito profissional e bater aquilo. Quando eles decidirem, aquilo é cansativo, disseram, não, muito seriamente, isso está a atrasar o processo. Então, vamos fazer algo que possa ajudar. Fizeram o quê? Começaram a fazer o computador, e o computador foi muito mais rápido. Só que quando nós falamos de computador, nós temos muita ciência, nós temos muita inteligência, que não precisa apenas só do computador. Pode estar no telefone, pode, por exemplo, num aparelho de ecografia, por exemplo, para os médicos, conforme o engenheiro falava, pode ter lá a inteligência artificial para te dirigir. Por exemplo, existem pessoas, eu conheço alguém que está aprendendo a falar o inglês através da inteligência artificial. Isso tem um impacto tão grande e tão positivo dentro da sociedade. Se o senhor Pina pergunta se eu tenho usado, eu uso e muito bem. E eu gosto de usá-lo. Engenheiro. Sim. Sim, engenheiro Milton. Concernente a esse ponto, o senhor Nathaniel disse que usa e usa muito bem. Isso é fantástico. Eu também, por acaso, uso a inteligência artificial. Eu queria saber quais são os riscos que a inteligência artificial podem trazer para a nossa sociedade. Ok. Um dos principais riscos é a dependência. Dependência. O ser humano corre o risco de se tornar completamente dependente desses serviços de inteligência artificial. Por quê dependente? Conforme diz o Dr. Nathaniel, a dependência ela nos vai causar, ou ela vai surgir, porque essas inteligências artificiais estão a ser desenvolvidas, traz uma praticidade enorme. Por acaso. É muito prático. Então, você, ao construir um documento, um memorando, quero preparar um discurso, quero executar uma tarefa, então, elas fazem tudo isso, porque a inteligência artificial traz o conceito de automação. Neste conceito de automação, ou seja, eu vou programar tudo e aquilo vai trabalhar por mim. Certo. Eu acabo por ficar mais relaxado. Então, há esse risco de nós nos tornarmos dependentes, porque ficaremos mais tempo relaxados e deixando com que as máquinas façam o nosso trabalho. Né? A outra pergunta, quando perguntava sobre se a inteligência artificial vai retirar o emprego das pessoas, eu diria que não exatamente, né? E concordo com a resposta dada pelo Dr. Nathaniel. Mas, em algumas partes ou em alguns aspectos, poderá retirar. Como é que poderia retirar? Como? Quando você não se atualizar. Ok, quem ficar sem se atualizar, quem parar no tempo, vai ficar para trás. É exatamente, se voltarmos a anos
teve a Revolução Industrial. Sim. Né? O mesmo conceito da Revolução Industrial Vai se aplicar agora. vai se aplicar agora. Se você não se adaptar, se você não aprender, se você não ir buscar conhecimento, se você não olhar para esses recursos e ver nele vantagens e tentar se adaptar a isso, você vai ficar... Porque hoje as empresas estão sendo completamente tecnológicas, né? As empresas, e se você não aprender tecnologia, você fica fora do mercado de trabalho. Então, você tem que aprender basicamente tecnologia. agora é obrigatório saber. É Não é obrigatório. praticamente se... Peço desculpa, engenheiro. Se Angola, nós estamos a dizer um país, nosso país, porque dentro do contexto angolano, nós estamos a falar para as pessoas é novidade a tecnologia, ou seja, a inteligência artificial. Mas nos países do primeiro mundo, a tecnologia, ou seja, a inteligência artificial, ela já existe há alguns anos. E ela já funciona. E qualquer um... E o engenheiro falava muito bem, quando para falar da inteligência artificial, quando ele definia, por exemplo, a importância de determinados aplicativos. E falava, por exemplo, do GPS, nós tínhamos muita dificuldade. Quando a gente vai fora do país, nós pegávamos um táxi, nós não conhecemos a localidade. Onde é que vai? Você procura o endereço e encontra. Felizmente, essa novidade entre meio dos táxis, no entremeio dos táxis, que é... Passo aqui a Yango, primeiro antes da Yango nós temos a WITS que estão aqui. Lá, tem as outras. Eles trouxeram uma realidade diferente e a inteligência artificial, ela vai causar mesmo um impacto tanto econômico, tanto social e tanto em todas as partes. Fantástico. Você não pode falar, por exemplo, na agricultura, tu não podes falar, vamos imaginar que hoje as máquinas, os países mais desenvolvidos, quando falava da indústria, elas trabalham com grandes máquinas. Certo. Como é que você vai falar de máquina, vai falar de um campo tão grande, de uma máquina para você faz sem você pensar da inteligência hoje artificial? Então, Sr. Nathaniel quer dizer que a inteligência artificial só vem potencializar aquilo que já temos como base ou como conhecimento, é a necessidade, como ciência. É a necessidade que o homem procura a necessidade. Aquilo que o homem está a precisar, o homem vai à procura. Por exemplo, nós estamos a precisar de um carro, estamos a precisar de um voo. E você precisar de um voo, você precisa de uma bússola. Exato. Percebe? Você precisa para poder te guiar. Quando o homem achou que nós precisávamos de informações com mais rapidez, muita informação. E essa informação, o que é que o homem pensou? Foi criando outros, né? Conforme o engenheiro, ele é o engenheiro, tem mais o nível de percepção relativamente aos assuntos técnicos, é maior. Ele fala do... Como é que se diz? Algoritmo. Sim. Algoritmo. Ele vai falar, ele cria isto e para a própria sua necessidade. Sr. Nathaniel, a inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto para o bem, tanto para o mal, como qualquer outra ciência. Exato. E hoje em dia nós vivemos num mundo onde as pessoas são muito imediatistas. Recentemente saiu uma polêmica que eu vou trazer aqui só para contexto, só para deixar claro lá em casa, só para contexto. Essa polêmica falava da cantora Yola Araújo. Não, Yola Araújo. A Yola dizia que, num programa, dizia que os áudios, né, que foram utilizados foram gerados por inteligência artificial, por parte, e a outra parte foram gerados por inteligência, ou seja, foram reais. E agora eu pergunto ao engenheiro, será que a inteligência artificial já está nesse nível? Já está. Está muito mais avançado do que Muito, isso. muito mais avançado? Hoje em dia, vejamos, eu quero fazer um resumo de um texto de 200 páginas. Vamos assim, 200 páginas. Vai me falar, já não vou começar a ler, gente. Eu que gosto de ler. 200 páginas, né? E eu tenho este livro, ou este documento, ou este artigo, no formato PDF, ou no formato Word. Ou seja, tem de obrigatoriamente estar no formato digital. Ok. Para poder a inteligência compreender a leitura e trabalhar nele. Ok. Porque se não tiver num formato digital, fica difícil, ela não vai perceber, não conecta. Ok. Não conecta. Porque aí entra a questão do upload, tu tens que pegar o documento e inserir no aplicativo. Ok, mesmo se for foto ou vídeo. Exatamente, sendo foto, Vídeo, vídeo, áudio. áudio, texto, Ok. tem que inserir o documento a uma inteligência artificial, que é um programa, né? E essa inteligência artificial, por sua vez, vai fazer a leitura. Ok. Então, dizia, pegamos esse documento de 200 páginas, 100 páginas, 50 páginas, e vou fazer um upload na inteligência artificial.
Posso usar o chat GPT, que é o mais comum, que todo mundo conhece. Ou seja, GPT. o mais conhecido vence melhor. Então, podemos utilizar o chat GPT. E o que é que o chat GPT vai fazer? O chat GPT trabalha por ordens, Ok. comandos. Essas ordens, esses comandos são chamados de prompts. O prompt, sim. Todas as inteligências artificiais trabalham por prompts. Através de um prompt, que nada mais é do que uma ordem de execução. O prompt é um tu comando de execução. Exatamente, ok? um comando de execução que vais mandar, fizeste o upload do documento e depois vai dizer o prompt que tu quer. Eu quero que me geres um áudio dessas 200 páginas. Pronto. A inteligência vai trabalhar por você. Agora, engenheiro, a minutos, questão é o gera teu seguinte, áudio. a questão é o seguinte, nós já sabemos que a capacidade da inteligência artificial, ela tem o potencial De gerar de um gerar. áudio. Mas agora, a questão que o senhor Pina, Exatamente. ele quer saber, não é? As pessoas aí querem saber, ele traz aqui a situação de uma cantora muito famosa, né? Que é a Iola, e tivemos aquelas polêmicas. O exemplo é o seguinte, como é que é possível que a inteligência artificial tenha a mesma voz dela? Será que a inteligência artificial tem a capacidade de copiar a minha própria voz? Até o Vamos lá, espaço sim. vazio. Eu acho que era isso, Senhor Pina. Não, exatamente. Até o É por espaço isso vazio, a própria inteligência artificial conseguiu gerar. consegue preencher. Por isso que eu estava a trazer esse exemplo, primeiro, para que principalmente o pessoal de casa consiga perceber como é que funciona. Nós partimos do básico, né? Nós partimos do básico e vamos até ao mais evoluído. Sim. Para quem usa o CapCut, Ok. né? Vamos usar o CapCut como sim, exemplo, certo. né? Porque muita gente utiliza Utiliza. CapCut para Sim. fazer cortes de Edição. edições de vídeos, cortes rápido. No CapCut, tu tens a opção de narração. Ok. Eu faço um vídeo, posso ocultar o som do vídeo original e vou narrar em cima do vídeo. Ok. Eu posso pegar aquele trecho da narração, que é a minha voz natural, a inteligência artificial já copiou essa minha voz natural, e eu faço uma reprodução da minha voz, com o texto que eu quiser. Como? Isso são códigos? A nossa voz tem algum código? São comandos. São frequências? Eu vou gravar a minha voz normal. Fiz a gravação da minha voz e vou colocar na inteligência artificial. Ok. E eu vou colocar como sendo aquela minha voz, sendo a voz padrão para tudo que é áudio que ela quiser reproduzir. Ou seja, quando o engenheiro fala sobre comando, ele está a dizer que tem que ter sempre um princípio. Exato. Ok. Basta ele captar uma voz, ela pode gerar quantas vezes ele quiser esta voz. É que eu entendi. Exatamente. Então, É mesmo para assim. resumir, pode-se dar o caso que a inteligência, quando falavas, por exemplo, da cantora Iola, nós não podemos duvidar dela. Ela é que disse que quem gerou aquilo é a inteligência artificial. Porque é possível que a inteligência artificial faça isso. Ok. É possível. Pode fazer isso. Ok. Ela faz, ou melhor dizer isto, né? Não, exatamente. Ou faz ou não, porque as pessoas têm que tentar perceber Não, em casa. faz. Por isso que eu estou a dizer que nós estamos aqui a dizer, ela pode fazer isso. O pode fazer é sempre... Nós Numa precisamos, suposição. precisamos entender sempre assim. A inteligência artificial é um serviço que está disponível para todos. E neste serviço, ela funciona com comandos, com prompts. O que você permitir que ela faça, Vai fazer. vai fazer. De acordo à preparação. Só que há um diferencial. Pode-se dar o caso também, engenheiro. Pode-se dar o caso destes momentos, agora o que está na moda, os desenhos de... Sim. A inteligência artificial, o chat GPT lançou Exato. recentemente uma nova recentemente atualização. uma nova Exatamente. atualização Que ela está ali. faz ou seja, ela cria, né? Desenho de animados, né? Desenhos animados, Desenhos imagens, animados que tá coisas aí. que levariam horas e semanas para ser produzido. Exatamente. Ele faz em um clique. Mas agora... Já como é que fizeste? Já fizeste? Já. Depois eu vou deixar aqui alguns... já fiz vários. Já fiz vários. Já testei. Já testei. Testar, né? Sempre que há uma atualização, há um recurso novo disponibilizado, nós temos que testar esses Isso recursos. só mostra. Eu não usei, eu não testei. Ok. Quero dizer que eu estou muito distante da inteligência artificial. Exatamente, né? Eu quero- Pode ser que seja um recurso que não lhe interessa. Será? Porque também nós precisamos olhar assim, a inteligência necessidade, artificial, né, nós temos que usar de acordo à nossa necessidade. É mesmo isso. De acordo tá àquilo aí. que nós precisamos. Eu que sou um secretário, trabalho como secretário numa empresa, a inteligência artificial tem muitos recursos para secretariado. Ok, muitos recursos para secretariado. Sim, para secretariado vai ter muitos recursos, aí vai me facilitar em muita coisa. E já existe
em Angola, pessoas que já ensinam sobre inteligência artificial, dão formação. Existem. Eu que vos falo mesmo, também ensino. Aproveita a vender o peixe. Faço mentoria, dou formações. Para né? empresários, principalmente. Para empresários Jovens, individuais, ok, para quem ok. estiver interessado em aprender mais sobre inteligência artificial, nós podemos fazer o curso. Nós temos graça, nós estamos aqui, Yeah, temos yeah, graça a yeah. aprender relativamente a isto. Certo, Sim. certo. E interessante nisso é nós entendemos que quando vamos falar de inteligência artificial, nós temos que perceber também o conceito da evolução da internet. Ok. Porque ela vai melhorando cada vez que a internet em si só vai evoluindo. Quando nós voltamos lá para os 1990, quando a internet dá o boom, né, boom, e torna-se mais fácil o acesso da internet para os países mais evoluídos, para nós demoramos um bocadinho. Aqui em Angola, a nossa realidade, praticamente, começamos assim a ter acesso à internet pública já nos anos 2000. Né? Anteriormente, 2000, por aqui, né? Sim. Anteriormente 2000 e tal. era mais as empresas, Sim, né? ok. Sim. As empresas grandes, Sim, que tinham bem, acesso à bem internet, estruturadas, sim. que tinham acesso à internet. Então, E também nem todas. exatamente, Sim. nem todas tinham isto. Sim. E se nós voltarmos para lá, aí separamos a internet praticamente em 5 fases. A primeira fase é a web 1.0. 1.0, certo. Na web 1.0, nós olhamos para a internet como sendo algo Desculpa, só, estático. engenheiro, quando fala web 1.0, está a falar sobre a velocidade Não só a velocidade, mas nós estamos a falar o modelo da internet. da internet. Ok. Ok? Porque a internet, nós chamamos a internet de web. Quando nós nos referenciamos de web, nós estamos a falar o acesso que você tem à internet através das páginas. Ok. Eles são chamados de páginas web. Webs, ok. As páginas estão na internet, essas páginas você tem acesso e pode interagir com essas páginas. Na web 1.0 não havia essa interação direta. Era como se fosse um jornal estático, completamente estático. Opa. Nem vídeos existiam, não existiam os vídeos, em que você apenas rolava a página e vias os jornais. Ok. Não tinha nem tu como interagir, escrever, fazer um comentário, não tinha. Dali passamos para a web, era como se você tivesse a ler mesmo o teu jornal. Sim. Pegou o jornal, sentou e só letras atrás de letras e acabou. Na web 2.0, já saímos do 1, vamos para 2.0, já começa a ter as pequenas interações, Ok. onde já é permitido Comenta. fazer um comentário. É daí onde começam a surgir os blogs. Os blogs, sim. Os blogs surgem porque ali qualquer um começa já a criar o blog. Anteriormente tinham os diários, né? Os blogs surgem na ideia dos diários. Porque as pessoas tinham o hábito de escrever num diário o seu dia a dia, sim, suas sim. atividades diárias. Sim. Escreviam num documento, num livro, num para caderno. registrar tudo, as Exatamente. atividades. Então o que aconteceu? E dali também onde começam a surgir os digital influencers. Sim. Ok. Porque esse é um conceito antigo. Certo. Anteriormente, na época dos blogs, lá mesmo para os anos Os blogueirinhos. 2000, os principais blogs, eles já publicavam nas suas páginas, também era assim estático, sem colocar vídeo, mas já permitia colocar uma foto e tem ali no final uma caixa para você poder comentar. Ok. Já existia essa opção de comentário. Então eles colocavam lá o seu dia a dia, o que eles fizeram hoje, como é que foi a sua rotina e tal. E aquilo para muita gente Era um espetacular. espetáculo e gerava audiência. Ok. Gerava audiência também. Tráfego mesmo Exatamente. para web, ok. Para muita gente. Dali passamos para Web 3.0. Na Web 3.0 surgem os vídeos. Ok. Começam a surgir Então, os vídeos. os vídeos surgiram na web. Na Web 3.0, 3.0 certo. surgem já os vídeos. Nesses vídeos, ao surgirem os vídeos, é quando surge o YouTube. Ok. Ok. Surge o YouTube. O YouTube é da Web Da Web 3.0. ok. exatamente. Surge o YouTube e surgem outras plataformas de vídeos. Ok. Surgem as redes sociais. As redes sociais, ao surgirem, elas já surgem com maior interação. Ok. Facilidade de trocar mensagens em tempo real. Fotografia. Exatamente, Via fotografia. vídeo. Tinha o antigo Messenger, não sei se lembra, o Lembro, MSN. sim, Era o MSN, o antigo MSN. Já nessa época, o Wi-Fi, aqui em Angola usou-se muito o Wi-Fi, sim. o Orkut, mais lá para o sul-americano. Todas essas redes sociais saem da ideia do blog e vão para as redes sociais. Porque o blog era eu criei a minha página, a página é minha. Se você quiser conversar comigo, tens que mandar uma mensagem no particular, sim. né, ou por e-mail, não, até particular, não, era uma mensagem por e-mail, sim. e eu respondia, ou comentavas o que eu escrevi ali. Já as redes sociais, não. Em Engenheiro, tempo real, peço- nós estamos a conversar. Peço desculpa, engenheiro. De onde surge a ideia
da inteligência artificial no meio de tudo que o engenheiro acabou de dizer. Sim. Ok, no meio de tudo isso, onde é que está a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela consiste na evolução desses recursos. Vamos olhar agora, nós estamos agora na Web 4.0, Ok, também então chamada de Web semântica. saímos dos vídeos, das redes Vamos para a sociais. realidade. Vamos para as lives. Ok. Ok. Começamos O a entrar ambiente para as lives. No- ok? sim, um ambiente real. muito Yeah, diferente. yeah, a interação já é mais realística. Ok. Eu estou aqui a falar, estou a fazer uma live Ok. e milhares de pessoas do outro lado do planeta Podem ver, podem assistir. estão a assistir. Em direito, conforme se diz. Exatamente, em direto. Sim. Ali É assim que começa se a diz, entrar não a é? inteligência artificial. Oh. Porque a inteligência artificial não é só para me dar respostas rápidas. Ok. Eu perguntar ao ChatGPT, eu perguntar ao Google Gemini, eu Ou perguntar seja, ao DeepSeek. As pessoas têm assim, tipo, documentos, as pessoas têm uma noção, quando se refere da inteligência artificial, peço desculpa, engenheiro, eles só pensam que está relativamente com informações. Yeah. Sim, De documentos e outra eu coisa. vou só partilhar uma experiência. Quando a inteligência artificial, o chat GPT estava a ser liberado, Uhum. eu tive o privilégio de ter, né, o acesso muito cedo. Certo. E eu já utilizava no escritório. Eu prestava serviço para alguém e a pessoa dizia, mas você usa o chat GPT por quê? E naquele momento eu expliquei, não, as minhas razões. Yeah, O yeah. chat GPT vem potencializar aquilo que eu já faço. Uhum. Reduzindo o tempo, esforço, né? E Exatamente. dando o maior recurso possível sobre aquilo que é a minha limitação de forma de E pensamento. além disso, também ela dá muita credibilidade a Yeah, nível sim. do texto, Credibilidade, não é? yeah. E aquilo, hoje né, os recursos são tão evoluídos e aí está. A ideia da imitação do pensamento, hoje, numa inteligência artificial, é muito mais real. Muito mais real, sim. Muito mais real. Só nós vemos agora a febre das redes sociais. São esses desenhos. São. Esses desenhos que são feitos pelas produtoras de desenhos animados japonesas. Sim. Então, esses desenhos lá levam-se tempo, né, para ter um desenho. Semanas, Mas em meses. questão de segundo, pegas uma imagem, qualquer que seja a imagem, faz o upload no chat GPT e é só dar o comando. Qual é o comando que vai dizer? Eu quero que transforme essa imagem em desenho animado. Simples. Sim. Dás o enter, ele vai receber, vai fazer a leitura e vai pegar a sua imagem e começa a processar o trabalho. Em menos de 2 minutos, tu tens a imagem pronta. Sim, porque até o grande, por Mas- exemplo, o grande bilionário, que é o Elon Musk? não, Elon Musk não. Bill Gates. Bill Gates. Ok. O Bill Gates, ele disse, foi muito bem claro a dizer num discurso, disse que muitos serviços que existiam, ou que existem hoje, conforme o engenheiro dizia aí muito bem, vai chegar um momento que vão ter que desaparecer, só para Certo. concordar consigo, entre meio da inteligência artificial. A minha pergunta E a é inteligência, essa, sim, desculpa. As pessoas têm que ter medo da inteligência artificial. eu Não. acredito que Não. 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 O engenheiro falou muito bem. Por exemplo, quando o engenheiro dizia, e eu estou aqui satisfeito da maneira da narração, porque nós aqui, porque o engenheiro, da maneira que ele, que ele nos Através de explicou, fatos, sim. ele foi nos buscar, na verdade, para nós entendermos concretamente de onde vem a inteligência artificial. Exato. E ele nos falou de 4 modos, não é? O primeiro onde nós estávamos, o segundo, o terceiro onde nós estamos. Quer dizer que o nível de conhecimento, quando nós falamos da capacidade humana, a capacidade humana é muito grande. E eu acredito que essa capacidade humana vai criar sempre algo para o benefício do próprio homem. Exato. E o engenheiro dizia, aquelas pessoas que têm medo são aquelas pessoas que não estarão atualizados, preparados. Ok. E o engenheiro falava, e ele especificou como nós saímos na era industrial, ou seja, quando nós viemos na era industrial. Sabias que dentro dos Estados Unidos existiam pessoas que tinham medo de usar bicicleta? Quando Sim, a bicicleta tá certo. chegou, Sim, exato, não é? exato. Eles pensavam, tinham medo que era uma coisa do outro mundo que está aqui. Quando os carros chegaram, as pessoas tinham medo de usar, não é? Usar os carros. É o processo Mas de adaptação. hoje os carros é um mecanismo importante para a sociedade. Quem que não quer carro? Imagina, eu estou para Benguela, para onde eu uso. E até nos automóveis, as inteligências artificiais, elas fazem presente nos voos, em tudo, nos hospitais. Nós temos máquinas que usam. Até na restauração também. Em Também está presente. tudo. Também está presente. E o Bill Gates que ele diz que vai chegar um momento que, inclusivamente, principalmente, nós falávamos, por exemplo, da escola, dos colégios, de outras coisas, vai chegar um período que os professores, os filhos ou alguém não vão precisar ir para ir na escola.
Desculpa que eu diga isto. Sim. Hein? Eu estava a dizer que... E Sr. Nathaniel, Sim. uma vez que o Sr. Nathaniel disse sobre a escola, e qual é o papel do governo na regulamentação dessas inteligências artificiais? Não, ele criou métodos. Tu vê, ele criou métodos. O método é que é muito difícil, porque é muito difícil. Porque o que o governo vai chegar? Cada vez que ele vai explorar para responder à sua questão a inteligência artificial, ele também vai começar a criar normas. As normas estão relativamente com o uso. Ele vai ver qual é a necessidade, dentro da necessidade, e aquilo que é malício, aquilo que não ajuda. Por exemplo, o nosso país, o governo vai dizer, por enquanto, não. É só, por exemplo, para ter uma noção. Nós estamos a falar da moeda digital, não é? Que podemos aí que é o... Criptomoeda, Bitcoin. Que está aqui. Nós, em Angola, não está autorizados. Sim, não estamos Percebe? autorizados, sim. Não estamos autorizados. Mas imagina que a inteligência artificial já está autorizado. Então, vai depender muito, não é, de cada governo, qual é a metodologia, qual é o nível, não é, ou o nível de percepção, até não vou falar de nível de percepção, o nível de política, aquilo que ele quer atingir com esses, ou seja, aquilo que ele quer atingir. Pessoal, a conversa está muito boa. E eu trago aqui uma dinâmica para o engenheiro e o Sr. Nathaniel. Acredito que nós utilizamos a inteligência artificial, temos um chat GPT aqui instalado no nosso telefone, ou outra inteligência artificial. Eu queria só que fizessem uma pequena demonstração do que seria capaz, né, de fazer uma inteligência artificial. Cada um no seu comando, na sua inteligência artificial. Faça uma demonstração. Nós vamos fazer aqui uma demonstração, mas é importante nós, antes, também para esclarecer ao pessoal lá de casa, né, quando se fala assim... nós precisamos saber que tipos de emprego poderão ser substituídos ou têm a possibilidade de ser substituído por uma inteligência artificial. Fantástico. Vejamos só. Um médico. Okay. A inteligência artificial pode substituir? Não. Não pode Não substituir. tem como. Mas a inteligência artificial pode melhorar o trabalho do médico. Sim, sim. Porque hoje em dia existem... Mas eu vou rebater. As consultas que nós chamamos a inteligência artificial, hoje está-se a trabalhar muito o que nós chamamos a teleconsulta. Sim, a teleconsulta, é aí que estamos aqui a dizer. A teleconsulta, ela vai facilitar o serviço do doutor. Não, o que está-se a criar, engenheiro, é mesmo você chegar dentro da inteligência artificial. Por exemplo, existe nos países, hoje nós em Angola, nós mandamos muitos médicos para isso fazer formação, para ir fazer formação no exterior, principalmente no Brasil, através do, que vocês dizem, o robô, não certo. é? Porque existem algumas cirurgias, se o termo seja correto, exato, que são feitas pelos robôs. Elas são feitas pelo robô. E quando nós falamos que elas vão ser feitas pelo robô, nós temos que colocar a inteligência artificial. Exatamente. Mas a questão aqui é, esses robôs são comandados por humanos. Ok, não tem uma ação 100%, né? São comandados por humanos. Okay. Porque o humano, você vai dizer assim, vamos lá. O que acontece? O que acontece? Dentro de uma cirurgia existe várias equipas. Certo. Não é? Certo. Para se fazer uma cirurgia, tu não precisa ter uma. Okay. Não é? Precisa que está aí. Agora, o que está-se a pensar, independentemente, o humano só vai acompanhar automaticamente como é que se diz? Ele apenas vai... ele vai cuidar desse robô, conforme se diz. Mas quem vai fazer a execução, aquele trabalho que deveria ser fazer feito, o corte, abrir, colocar e tirar, é o robô que vai fazer isso. Vai diminuir significativamente o trabalho que estava centralizado dentro, ou seja, estava centralizado pelo humano. Tem um homem, né? Peço aqui para os mais técnicos, o instrumentalista. Sim. O instrumentalista é aquele que vai pegar que dentro cada uma das peças ferramenta que está ali. E eu não sei como é que eles estão a criar isto. Se nós formos ver aquilo, o robô terá essa capacidade ou vai ser entregue para fazer esse trabalho. Então, essa inteligência que nós estamos a dizer, e aqui não deixo de escorar o engenheiro, é uma questão mesmo que nós não precisamos brincar. Certo. Nós precisamos mesmo atualizar. O engenheiro estava aqui a reforçar as profissões, certo, certo. Sim, sim. Nós precisamos sempre olhar para aquelas profissões... O engenheiro informático vai ser substituído? Não. Não tem como o engenheiro informático ser substituído, né? Certo. Eles não vão engenheiro informático porque eles estão a fazer. É quem prepara as máquinas, Okay, né? okay. E o objetivo é mesmo esse, dar mais ênfase, não é mais dar ênfase
aos informáticos. E aí está, com a inteligência artificial surgem outras profissões. Sim, Como sim. qual? Surgem outras profissões. Por exemplo, vai se precisar muito de profissionais de deep learning, machine learning, sim. Ok. ou de profissionais que dominam a aprendizagem de máquinas. De máquinas. Né, que Treino. dominam conhecimentos evolutivos das máquinas. Para quê? Para estarem ali a Vão ter que fazer gerir mais todo esse robô. conceito. Vão fazer mais robô, vão trabalhar mais, porque é muito dados a ser trabalhado. Sim. Né? Aí chegamos na era do Big Data Ok. também. Big Data, Então ok. nós vamos precisar profissionais, analistas de dados, profissionais que trabalham com ciências de dados, cientistas de dados. Todos os profissionais começam a surgir isso dentro desse contexto que está crescendo cada vez mais E na as ciências inteligência antigas artificial. vão ter que ser esquecidas. Não vão ser Quais esquecidas. são as Eu ciências não olho antigas que muito têm ali que ser porque mais serão esquecidas. Né? Não, Em geral, eu recebi uma mensagem aqui. Yeah. Disseram assim, olha, senhor Nathaniel, o engenheiro estava a falar algo que nós precisávamos saber. Pode deixar ele continuar para ele nos dizer quais são os serviços provavelmente Que vão desaparecer. vão desaparecer. Ok. Essa informação. Eu peço desculpa, não é? Mas agora vou deixar que o engenheiro Sim, sim. termine isso. O raciocínio. O raciocínio. Ok, e pronto, dizíamos isso. Nós precisamos olhar, a inteligência artificial, ela traz o conceito de automação. Ou seja, a automação é o quê? Eu pegar, imaginemos nós, eu sou um secretário, qual é a minha rotina diária? Todos os dias eu tenho de mandar um e-mail às 6 horas com o relatório do que aconteceu ontem no serviço. Todos os dias, quando forem 16 horas, eu preciso também enviar um e-mail para 200 pessoas com um documento anexado e por aí afora. Este serviço é uma rotina repetitiva, passa a redundância. Ela é repetitiva, é um padrão. Este, por ser uma rotina e pela a quantidade de repetições, eu posso automatizar isto. Ok. Eu posso automatizar. Hoje, para quem trabalha, né, para quem na sua empresa usa os pacotes da Microsoft Office 365, Yeah. no Office 365 você vai encontrar uma ferramenta chamada Power Automate. Ok. Power Automate é uma ferramenta completamente cheia de recursos de inteligência artificial. Para que ela vai servir? Exatamente para facilitar essas automatizações pequenas, em que, ao invés de ser eu estar ali presencialmente para mandar um e-mail, eu vou fazer uma automatização em que a inteligência artificial, eu determino que todos os dias, quando forem X hora, vai nessa pasta no meu computador, retira esse documento, anexa neste e-mail e envia para estas pessoas. Ele vai fazer isso diariamente. Um trabalho. Eu já não preciso estar ali para ter um cansaço, um esforço manual. Reduz já o tempo. Já reduz o tempo e reduz a necessidade de teres alguém físico ali para fazer esse trabalho. Ok. Então, precisamos sempre olhar para as questões de trabalho que são muito repetitivas. O médico nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial. Nunca vai ser substituído. Mas o médico vai ganhar recursos que vão ajudar ele a fazer o seu trabalho. A reduzir o tempo. Falamos aqui há pouco da cirurgia. Tem robôs a fazer a cirurgia. Uma cirurgia que o médico levaria 5, 10 horas para fazer, com os recursos tecnológicos, através dos robôs, a inteligência artificial, nesses robôs, o robô vai levar ali 5 horas ou 2 horas, talvez. Ok. Reduz muito tempo. E tem a questão da equipa também. Né? O Dr. Nathaniel deu exemplo aqui dos instrumentistas que estão ali. Se você tem 10 pessoal para fazerem esse trabalho da cirurgia toda ali, já não vai precisar desse pessoal todo. Para estar ali. Então muitos vão ficar em casa. Não ficar em casa, poderão estar fazendo uma outra coisa. Ok. Ou seja, conforme o engenheiro está dizendo, não sei se vai dizer que eu cortei novamente. Não sei se o engenheiro já terminou, porque antes que eu não recebo aqui mensagem. Não, pode falar, depois eu volto a falar. Pode falar. E o que o engenheiro está aqui a dizer, que é muito importante, João Pina, o ser humano tem que ter a capacidade de auto-adaptar-se. Se o ser humano não tiver, porque nós estamos em eras diferentes, o engenheiro falou mesmo bem, em 4 etapas. Então, sempre que tiver uma ciência, por isso que o tema diz assim, inteligência artificial no seu impacto da sociedade. Anteriormente, nós não discutíamos sobre inteligência artificial. Por quê? Porque não tinha grande impacto pela a sociedade. Certo. Nós só estamos a discutir, é porque ela já tem impacto na sociedade. Já é possível ver os resultados. Os resultados, conforme está a dizer. E o grande problema, quando você fala da inteligência artificial, ela está a falar de uma adaptação da mente humana. Ok? A mente
humana, que ela consegue produzir vários resultados. Exato. Não é? Portanto, eu acredito, eu pessoalmente, que a inteligência artificial ela vai sim substituir determinados serviços, exato. não é? Determinados serviços que hoje era comum. Principalmente serviços que são muito repetitivos. Sim, muito repetitivos. Ok. Esses mesmos vão Por ser exemplo, o engenheiro estava aqui a dizer, anteriormente você podia precisar estar falando de secretário. Para ter secretário, você podia ter um base de dados de tantos documentos físicos. Não é? Documentos físicos. Você tem que ter o arquivista de outra coisa. Com a inteligência artificial hoje, ela diminui, por exemplo, os arquivos total. Eu posso pegar com a inteligência artificial, eu quero, por exemplo, procurar, vou chamar alguém, Olopina, vai lá no arquivo, me procura aquele tanto documento. Antes disso, eu posso ir na inteligência artificial, eu posso criar, fazer o meu arquivo dentro, ter um aplicativo, o engenheiro sabe muito bem, e eu ir procurar. Isso vai diminuir o quê? Vai diminuir trabalho. Vai diminuir trabalho. O secretário, eu tinha que ter aproximadamente, já está falando muito de secretário, eu tenho, por exemplo, 10 secretária ou pessoas que fazem documentos dali, que estão aí para ser muito rápido. E isso demora bastante para você elaborar, você tem que ler, tem que estudar para ver se o documento está correto, tem que fazer revisão. Com a inteligência artificial, isso vai te diminuir. E só para eu poder terminar, se você vê determinados textos, e eu aqui não quero falar aqui determinados pessoas que usam a inteligência artificial. Nós em Angola, é tão fácil você descobrir que esse texto foi produzido por uma inteligência artificial. É verdade. Porque dentro da nossa lei, o nosso português que tenha durabilidade, ou seja, nós estamos a usar o português ratificado nós não ratificamos, ok? E a inteligência artificial produz mais português de ratificado, que é o novo acordo ortográfico. E para você ver, a maioria, estamos muito mais no português brasileiro. Por quê? Porque eles pegam, copiam esse passo e colocam aonde? Nos textos. E você vai ver que muitos textos, às vezes, são repetidos. Como se diz? Copy-paste. São copy-paste, mas são repetidos esses textos. Porque quando você não escreve, quando você depende da inteligência artificial, ele quase te dá a mesma coisa, porque também depende muito do conteúdo ou da pergunta que você vai fazer. É isso que eu dizia. Não sei Isso se depende. Não, é exatamente isso. Isso depende muito do que tu já tens como base. Exato. Nós precisamos levar em conta o seguinte, e nessa questão do acordo ortográfico, nós, Angola como tal, nós não produzimos conteúdos. E se produzimos numa quantidade muito limitada. Conteúdos científicos para ser explorado por outras pessoas, nós não produzimos. O que ou acontece? se produzimos pouco. Exatamente. Se dar o caso, nós produzimos, mas não ainda naquela quantidade. Dos outros e além países. disso, ao produzirmos, o pouco que nós produzimos, não divulgamos. Ok. Né? Não divulgamos na dimensão de se tornarem bases de dados na internet para serem consumidas por outras pessoas. Faz não teste Jinguba, por exemplo. Jinguba nós podemos encontrar o significado da inteligência artificial. Não, o que vai acontecer? E aí é que está. Precisamos entender como é que ela funciona, a inteligência artificial. Eu, a procurar para o Jinguba, né, e já falamos aqui, a inteligência artificial ela busca informação na internet. Ok. Na internet que ela busca informação. É isso que eu queria para as pessoas perceberem. A primeira inteligência artificial, numa escala bem menor, que já está há muitos anos, é o Google. Sim. Google é o principal motor de busca durante muitos anos. Sim. Durante muitos anos. Qual é a diferença Google hoje? e o... como é que é? O Bing, o Wikipedia. Google, e a Wikipédia. Né? Mas a Wikipédia ela é um pouco deixada de lado porque é um conteúdo assim, é muito liberal. O Wikipédia é muito liberal. E por ser muito liberal, perde a credibilidade do seu conteúdo. Então, o Wikipédia... Sim, mas nós quando o engenheiro falava, por várias vezes, quando nós queríamos buscar, era uma ferramenta de busca. Ela é uma ferramenta de busca. Estudo, que está ali. Só que... até de busca, ou seja, não. Vamos assim nós dizer alimentamos por intermédio do Google, né? A internet foi alimentada O Wikipédia é uma ferramenta de resultados. Ok. De resultados. E já o Google... Já o Google é uma ferramenta de busca, é um motor de busca. Ok. O que acontece hoje? No Google, quando você busca, eu quero ir no Google, vou escrever o tema da nossa palestra no Google. Inteligência artificial e seu impacto na sociedade. Escrevi no Google. O Google vai me trazer o resultado, vai me dar o retorno. O retorno que o Google vai me dar são páginas que falam sobre este assunto. Okay. Várias páginas, vai me dar mais de 100 páginas, mais de 1000 páginas que falam sobre esse assunto.
as primeiras páginas são aquelas, se for uma página patrocinada, ela aparecem logo as primeiras. Porque tem a questão do Google AdSense. Sim, o tráfego, o chamado tráfego pago. Exatamente. Ok. E ali o vai São dando, Pina é especialista. né? Exato. Por isso, ele dá prioridade a esses conteúdos. O Google faz isso, dando prioridade. Então, se o teu conteúdo patrocinado fala sobre isso, vai logo aparecer nas primeiras opções. Sim, de buscas. Então, pronto, ali vamos lá. Talvez nem sempre o teu conteúdo tenha exatamente todo o conteúdo que eu preciso, a tua publicação. Mas, por ser patrocinada e fazer referência ao que eu estou a pesquisar, ele vai me trazer aquilo. Depois vai me trazer isso. O Google me obriga a ter que abrir mais de 2, 3, 4 páginas que ele me apresenta para eu montar o meu conteúdo. Ok. E onde é que a Jinguba entra? A Jinguba entra. Hoje, se eu entrar para o Google hoje, né? Onde é que a Jinguba entra na Não. inteligência Se artificial? eu entrar no Google hoje, né? Vamos pegar o telefone. Sim. Ir ao Google e escrever Jinguba, É. né? Jinguba e pesquisar. O Google vai me trazer já aqui a referência. O que é que ele vai me trazer? Não, mas seria bom na inteligência artificial. Não, vamos fazer o nosso teste. Vamos aqui. Se nós olharmos aqui pelo Google, eu sou do Google. Sim. O Google é uma empresa. Sim, é uma empresa. E a empresa Google é a produtora do Gemini. Sim. Gemini, Né? sim. Gemini, que também é uma inteligência artificial. Sim. Concorrência. E é que concorrente do GPT. eu gosto dessa aí. Gosta, né? Agora vejamos isso aqui. Sim. Eu pesquisei aqui por Jinguba. Jinguba. A primeira coisa que ele me trouxe aqui, vista geral de IA, de inteligência artificial, Ok. resultado do Gemini. Ok. O Gemini no Google já traz. Hoje o Google já faz isso, anteriormente não. Anteriormente o Google trazia as páginas todas, Sim. várias páginas. Mas hoje eu ao escrever o Jinguba, Jinguba. ele Não, faz não a fala referência. amendoim. Eu falei amendoim, porque aí apareceu. já fez a tradução. Sim, né? sim. O Google já me fez a tradução. Só que- Com quem quer dizer? O Google faz assim. Quando você escreve alguma coisa, ele te pergunta: você quis dizer isto? Não, mas o que Tá nós a ver? queremos saber, por que eu estou a dizer isso? Porque nós estamos a falar da inteligência artificial. E quando estamos a falar que nós não ratificamos, estamos a falar de realidade diferente. Exatamente. Quando nós estamos a falar de amendoim na inteligência artificial, ele vai nos dar numa linguagem Que não é nossa. Não é nossa. Porque eles têm mais conteúdos publicados por em relação isso a que eu nós. pedi Não, mas ao- eles têm mesmo Tá a ver? muito mais Sim, conteúdo é por isso que eu publicado. pedi ao doutor que nos falasse um pouquinho, porque o doutor diz, aliás, o engenheiro nos dizia que nós produzimos pouco. Sim, Produzimos exatamente. pouco Muita conteúdo. E o informação. exemplo prático que para ele, lá para os nossos Ouvintes lá em casa, né? ou que estão a assistir o nosso Yeah. podcast, para tentar perceber que o nosso conteúdo ainda precisamos de colocar mais conteúdo dentro da empresa. Precisamos. Porque se nós não tivermos conteúdos, nós não colocamos, não produzimos material. Tem muito científico, conteúdo para produzir. científico, então nós não vamos conseguir aparecer. Nós não vamos conseguir. É só nós olharmos aqui, Sim. agora, há bocadinho falamos sobre Jinguba. Sim. O resultado que o Google nos traz sobre Jinguba, primeiro, já fez uma tradução da expressão Jinguba Jinguba. para amendoim. Sim. Ok. Porque ao procurar por Jinguba, que é uma expressão nossa, Sim, né? sim. Típica mesmo Angolana. angolana. Sim. Não é tipo, é mesmo nossa Ah, angolana. Típica, sim, É. é uma expressão angolana. Nós não encontramos referências Sim. na internet que falam exatamente de Jinguba. Jinguba. Mas há essa equivalência da Jinguba com amendoim. Sim. Sabe-se disso? Não, sim, em relação sim, à diferença sim, do sim. português. Então, o que é que o Google me vai trazer? Maior parte das referências que estão aqui, se não mesmo todas, Sim. são referências brasileiras. Sim. São referências brasileiras. Isso- Tem o amendoim e isso tal. quero- tem os Isso benefícios quer de- dizer, Jonathan, desculpe te cortar. Isso quer dizer, as pessoas que nos acompanham, que estudam o amendoim angolanos, têm um oceano azul para explorar. Por isso nós estamos aqui a Exato. dizer que... Por que nós estamos a dizer? Nós estamos a falar da inteligência artificial. E o que eu entendi do que o engenheiro está aqui a dizer, se nós não colocamos determinados conteúdos, nós não colocamos determinadas Informações, sim. nós vamos nos perder no tempo e no espaço. Exato. Conforme nós nos perdemos no tempo e no espaço. Vamos só passar a consumir Ok. conteúdo do Brasil. Não, Sim, conforme sim, está sim. acontecendo. Durante muito tempo temos feito muito isso. tempo, sim. Temos feito isso durante E muito mesmo tempo. em Portugal, mesmo quando estou falando em Portugal, os brasileiros a nível disto, eles estão muito distantes. Tá muito. Estão muito distantes. Hoje nós vamos comparar o Brasil em termos de alimentar a internet. Você vai comparar Brasil com a Índia, a China e os Estados Unidos. E para você ver, vê um engenheiro que está a dizer, os indianos são muito fortes. São Muito. Os chineses não se fala. bastante. Então esse crescimento é muito maior. Yeah. Portanto, eu acredito... Eu queria voltar para a nossa dinâmica, né? Vamos caminhando para a reta final. Ok. Eu queria uma dinâmica onde cada um com seu robô
Olha, portátil. eu tinha aqui o DeepSeek, mas desinstalei. Deixa eu ver se o Copilot está aqui ativo. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos pedir fazer sessão no Copilot. Eu tenho o Copilot instalado e tenho também o ChatGPT. Sim. O Copilot aqui vai pedir para colocar o e-mail. O engenheiro parece que fala muito inglês. Não. Estamos a aprender a falar inglês. Mas é Geralmente os informáticos gostam do inglês. Qual é o segredo? Faz parte, faz parte da inteligência artificial? Não faz parte Será da inteligência que a língua artificial. da inteligência artificial é inglês? Mas é um quesito importante, porque os melhores materiais, estão em os melhores inglês. conteúdos, né, estão em inglês. Isso é bom. Estão em inglês. Então, obrigatoriamente, se tu queres ser bom, tens que aprender a dominar o inglês, pelo menos o básico, para conseguires ler os conteúdos, né? Tu queres ver os melhores canais que vão falar sobre inteligência artificial, agora fala-se muito sobre análise de dados. Análise de dados. Ciência de dados. É uma expressão... Febre. É a febre, está na moda, porque disse que o dados é o novo petróleo. Sim. Então, pessoas que trabalham só com isso, que dão essas formações do gênero, divulgam conteúdos do gênero, a maior parte deles está em inglês. Os indianos, têm canais indianos que é completamente inglês no YouTube que falam sobre isso. Sim, mas os E uma coisa interessante no YouTube, para aí nós vemos também a inteligência artificial. No YouTube ela está presente, muito presente. Muito. No Facebook ela está muito presente. Sim, sim. Okay? E nas outras, o WhatsApp agora também está muito presente, porque no WhatsApp você pode criar o chatbot no teu WhatsApp. Sim, chatbot. Pode criar rotinas no WhatsApp de automatização também no WhatsApp. Não Pode fazer tudo isso. Não sabia esta? É possível fazermos tudo isso, né? Tem os comandos, tem as plataformas Então, eu depois parceiras. nós Exato. temos que convidar o doutor para nos dar uma formação. Não há problema, eu cobro barato. O engenheiro. O engenheiro cobra barato. Cobro barato. Temos que chamar o engenheiro para fazermos isso. Sim. Veja só, eu dizia do YouTube, né? YouTube, vamos olhar aqui rapidamente YouTube e o Facebook. No YouTube, quando você, e já vamos fazer aqui o nosso exemplo, né? Na dinâmica. No YouTube, quando você pesquisa por um determinado conteúdo, o que é que acontece? A plataforma seguinte traz as sugestões de conteúdos. Né? Eu pesquisei, quero assistir agora o que está na moda, e nós falamos aqui há bocadinho, o podcast onde esteve a Iola, não teve a cantora, para justificar os áudios, né? Se você vai lá no YouTube escrever áudios da cantora angolana Iola, vai te aparecer várias opções dos áudios. Certo. Mas ao trazer aquilo, ele vai trazer todas as outras opções que fazem referência àquele assunto. Ok. Isso faz parte da inteligência artificial. Faz parte da inteligência artificial. Desliga. Agora, o interessante nisso é o quê? Não é a pesquisa, é os resultados. Fazemos assim, desligas o YouTube. Fechas a tua aba, a tua janela do YouTube. Vai para um Fecha. Facebook. Até não. Antes de ir para o Facebook, fechou a janela do YouTube, voltas a abrir a janela do YouTube. A primeira coisa que vai te aparecer é referente à última pesquisa que você fez. Uau. Então, se eu pesquisei sobre músicas gospel, sobre podcasts, sobre como ficar rico, né? Conteúdos do gênero, como melhor memorizar, como fazer para ganhar gosto pela leitura. Então, e tudo isso aqui vai voltar a ser apresentado. No Facebook, né, se você viver no Facebook, o que acontece? Não sei se já aconteceu convosco, aparecer aquelas pessoas, sugestões de pessoas que você conhece. Sim. Já reparou que algumas vezes aparece mesmo alguém que realmente você conhece? Sim. A maior parte das vezes. A maior parte das vezes. Isso dá-se não tem a ver com os números gravados? Não exatamente com os números gravados. Sim, no telefone. Os números gravados no telefone, ele tem interferência, porque boa parte das pessoas em Angola criaram Facebook com números de telefone. Sim. Boa parte. Mas os que criaram com os seus e-mails, o que acontece? Desculpa cortar o engenheiro. O tempo, né? Deixa-me só fechar aqui. Sim. Se eu tenho muita interação no Facebook com o Dr. Pina, muita interação, os amigos dele têm a tendência de aparecerem para mim como se fossem os meus. Sim, isso até é uma técnica de venda, né? Porque normalmente nós recomendamos os nossos amigos para aqueles mais que têm as mesmas características. A interação que eu tenho através das curtidas, nos seus conteúdos, através das conversas, nos chats, tudo isso vai se replicar para muito mais pessoas. Vamos lá fechar com a dinâmica, para aproveitar o tempo. Só nos restam 3 minutos. Eu estou com o chat GPT aberto. Vai lá, pode fazer aquele texto do áudio. Do áudio? Sim. Faz uma pergunta aí. Ok. Então, vou fazer assim. Não, desculpa. Ok. Desculpa, o engenheiro, esse aqui. Pode fazer uma pergunta aí. ChatGPT, responda para mim
Quais são os benefícios da inteligência artificial na sociedade angolana? Vamos lá ver. Opa, está a pedir a câmera em direito. Acho que aqui falhou alguma configuração que eu tinha de fazer. Pronto, vamos lá. Acho que agora vai. ChatGPT, consegue me ouvir? Consigo sim. Como posso ajudar hoje? Ok, muito obrigado. Vamos lá, eu queria saber quais são os benefícios da inteligência artificial na sociedade angolana. A inteligência artificial pode trazer muitos benefícios para a sociedade angolana. Ela pode ajudar a otimizar processos em diversos setores, como saúde, educação e agricultura. No setor da saúde, por exemplo, ela pode melhorar o diagnóstico e tratamento de doenças. Na educação. Ok. Na agricultura. Ok, muito obrigado. Já consegui perceber. Vai lá, Sr. Nathaniel, só para nós vermos. O que mesmo? Só fazer uma pergunta no voice. Olha, eu gosto muito do... Como é que vocês dizem? Gemini. Ok, Gemini. E aqui o engenheiro vai me ajudar a localizar aí o áudio? O Gemini. Sim. Gemini, temos que ver ao Google. Eu não tenho ele instalado aqui, o aplicativo. O Gemini, vocês é que estão aí e... É só mesmo pesquisar pelo Google. Aquele é Gemini. Não, mas podemos usar, como estamos a fazer a experiência, podemos usar um outro. Por exemplo, temos vários inteligência artificial. Podemos ir no mais rápido, por exemplo, tem o que havia também uma febre, como veio, o tal dito a Luzia, não é? É mesmo assim que se diz, não é? Ok. Enquanto aguardamos, Sr. Nathaniel, eu vou fazer né? Chat GPT. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Em português. Em português. Sim, eu posso ler tudo que você digita. Como posso te ajudar? Boa. ChatGPT, fala tudo que sabes sobre o podcast Tudo Pode. Foi um prazer estar no Tudo Pode. Espero que a conversa tenha sido produtiva e interessante. Quer continuar explorando mais algum tema? Ok. Essa também foi uma básica, assim. Ok. Não, eu não consegui, mas eu acredito que os testes que foram feitos são suficientes demais para justificar, não é, daquilo que nós estamos a falar. Fantástico. E aconteceu algo que é muito importante, que o engenheiro Milton dizia para terminar. Eu acredito que as informações, a base das informações que a inteligência artificial faz é a capacidade, ou seja, aquilo que muitas das vezes nós colocamos na internet. Na internet. Se não tivermos nada, nós não vamos conseguir obter determinadas as informações. O exemplo prático, o Sr. Pina e o engenheiro, conforme ele dizia aí muito bem, está relativamente quando ele foi buscar, não é, o significado da jinguba. Na verdade, ele soube o que é jinguba, mas não tem grande conteúdo, não tem grande estudo relativamente sobre a jinguba. Fantástico. Como a jinguba ela está relacionado a um produto, a uma língua mais falada para Portugal, principalmente para Angola. o Brasil, aliás, desculpa, amendoim, perdão, deixa-me que troquei, amendoim. Então ele foi buscar a jinguba que nós, como os angolanos, falamos como amendoim, está vendo? A inteligência artificial, mas produzido para outras pessoas, conforme o engenheiro diz, que hoje nós temos que ter materiais científicos. Tudo que é científico está relativamente com conhecimento, está relativamente com ciência. Pessoal lá em casa, temos Acho que agradecer. O engenheiro vai falar a última coisa antes de terminar. Sim. Quem nos acompanha sabe que o conteúdo está sendo muito interessante. Né? Antes de passar a palavra para o engenheiro terminar a sua abordagem e as suas recomendações para o uso da inteligência artificial, quem nos acompanha em casa, eu digo sempre assim: o conhecimento vale mais que a prata e o ouro. Certo. Isso é matéria de primeira água, Acho né? que o Sr. Pina está a ser teólogo. Não. Vale mesmo. Então, pessoal, o engenheiro vai falar. Então, depois encerramos nosso podcast por hoje.
Ok. Façamos uso da inteligência artificial. Ela está diariamente nas nossas atividades e vai estar cada vez mais. A cada ano que passar, haverá evoluções muito significativas dentro daquilo que é o conceito das tecnologias num todo, as tecnologias num todos, e a inteligência artificial de forma particular. Porque é uma evolução que estão ligadas, não é uma evolução separada. As tecnologias vão crescendo, os recursos tecnológicos, e a inteligência artificial é um recurso tecnológico. Fantástico. Então, que vai crescendo também a cada dia, melhorando, com o único objetivo de que facilitar a tomada de decisão dos seus utilizadores, facilitar na realização das tarefas e automatizar serviços. Ok, fantástico, fantástico. Então, não fique de fora se você não quer perder o seu emprego no futuro. Não fique de fora, você nunca perdeu o teu emprego no futuro. Exato. Então, muito obrigado pela Essa é vossa boa. presença. Agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores. Muito obrigado. Isso aqui é o Tudo. Pode!